Pecoporampa? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem. Essa pergunta que eu fiz foi na língua guarani. E isso pode servir assim de introdução para o que eu faço, para o que eu trabalho, que é a linguística. Até os 23 anos de idade, eu nem sabia que existiam índios no Brasil. Eu sabia que existiam antigamente, mas não que existiam hoje. Eu sabia umas coisas que provavelmente todo mundo sabe, que lua é Jaci, céu é Quaraci, Taba é a aldeia dos índios, Oca é a casa dos índios. Eu só sabia essas coisas. Aí eu fui estudar língua e literatura russa. Aonde? Em Moscou. Fui com uma bolsa de estudos e eu pretendia ler no original essas obras maravilhosas da literatura universal. Quando de repente um professor falou que existe uma ciência chamada linguística, que se preocupa com as línguas, de um modo geral, as línguas existentes no mundo. Me interessei principalmente quando disseram que entre as línguas existentes no mundo, atualmente, havia mais de 200, ou por aí, por volta de 200 no Brasil, línguas indígenas. Eu fiquei chocadíssima, espantada, e daí eu decidi, naquele momento, que eu queria fazer isso no Brasil. Isso era, por um lado, era uma coisa assim, um desejo de fazer, de estudar, mas tinha também uma outra pontinha de aventura. Eu sempre gostei de aventuras, gostaria, na infância eu gostaria de ser, eu tinha acesso a livros edificantes, de religiosos, de pessoas, de missionários que se tornavam mártires na África, comidos pelos leões, e essa era a minha vontade. Era, quem sabe, eu vou para a África e serei comida pelo leão e me tornarei santa. A partir do momento em que eu ouvi falar nas línguas indígenas, eu digo, oba, eu posso ir para o mato, então, eu posso ir para o Xingu, que aí eu soube que existia o Xingu e outros lugares maravilhosos, outras selvas, florestas, o Amazonas, e daí eu decidi firmemente, é isso que eu quero fazer. Voltando ao Brasil, foi o que eu fiz no Rio de Janeiro, entrando no Museu Nacional, e a partir daí me dedicando. Só que eu fiquei muito triste porque eu ouvi falar que as línguas indígenas iam desaparecer junto com os índios. Então surgiu aquela premência de tempo, então é preciso documentá-las antes que elas desapareçam. E comecei um trabalho, naturalmente, com uma formação técnica adequada, né, para isso, de estudar, no começo no Xingu, depois em outros estados do Brasil, de estudar as línguas, registrá-las, documentá-las, porque aí se sumissem os índios não iam sumir suas línguas e a gente poderia recuperar. A partir da década de 80 começaram os movimentos indígenas de defesa, a conscientização dos índios passou a se tornar cada vez mais forte. Eles, com a Constituição de 1988, eles conseguiram, junto com os órgãos de defesa, universidades, pessoas que trabalhavam com eles, conseguiram uma coisa importantíssima na Constituição, que foi o reconhecimento e o direito deles terem suas línguas próprias e utilizarem-nas e serem alfabetizados na escola em suas línguas próprias, né, as línguas indígenas. Isso foi uma grande conquista. Só que a partir daí, então, se tornou necessário que professores fossem formados para poder fazer esse trabalho. E esses professores, naturalmente, tinham seus próprios falantes das línguas. Aí eu entrei numa nova etapa desse meu trabalho com as línguas. Foi mais, de certa forma, de aplicação, porque então eu passei como professora, nos cursos de formação de professores indígenas, a trabalhar com eles, a construir junto com eles alfabetos para suas línguas, que em geral as línguas do Brasil não tinham escrita nenhuma língua, e com raras exceções, como o Guarani, por exemplo, que desde há 500 anos atrás que já tem língua escrita. Bem, e nesse trabalho, então, que é um trabalho muito duro, mas é muito bonito e muito gratificante, que é de criação de alfabetos, de formação de dicionários, de gramáticas, de descoberta de suas gramáticas com os índios.
porque normalmente se pergunta assim, mas as línguas indígenas têm gramática? Ou qualquer língua exótica tem gramática? Claro, toda e qualquer língua tem a gramática. O que se tem é que descobrir essa gramática. A nossa nós não temos que descobrir porque já vem prontinha, né, nos manuais. Mas é muito interessante, até se a gente começar a prestar atenção na nossa língua, que não é bem assim como as gramáticas estão dizendo, porque as línguas estão em constante movimento, e ao estar em constante movimento elas vão mudando as regras também. Embora isso não seja um exemplo de língua indígena, mas eu gostaria de dizer aqui, se vêem placas pelas ruas, vende-se casas, faça chaveiros ou qualquer coisa assim. E as pessoas não sabem muitas vezes que isso, do ponto de vista da gramática escrita, é uma incorreção, tem que dizer vendem-se casas. Acontece que se todo mundo diz vende-se casas, é porque a língua já mudou e a gramática mudou então. É realmente muito gratificante, maravilhoso você ir descobrindo a estrutura de novas línguas, porque cada língua apresenta o mundo de uma maneira diferente. E eu gostaria imenso de que isso se multiplicasse no Brasil, que muito mais gente, que muitos mais jovens se interessassem e resolvessem fazer linguística e estudar línguas indígenas, que precisa, olha, são 180 línguas mais ou menos, dessas estudadas, mais ou menos tem umas 50 ou 60, quer dizer, falta ainda muito trabalho a se fazer.